Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. 6º ano, vamos então fazer a correção, tá, dos exercícios que foram disponibilizados aí nas 2 últimas videoaulas. Vamos primeiro fazer a correção das páginas, né, lá da página 192, 193 e posteriormente aí as questões da videoaula. Tá? Então vamos lá para a página 192, fazer as questões 1 a 3. 1, 2 e 3 do Pense e Resolva. Primeira questão, analisando as 3 fases de desenvolvimento do ser humano primitivo, ser humano medieval e ser humano tecnológico, responder as perguntas levando em consideração os aspectos relacionados ao consumo de energia e do desenvolvimento do ser humano. Pessoal, a gente já falou sobre isso, né? A energia acompanha o ser humano desde do seu estado primitivo, né? E ela está presente em nossa sociedade, né? Em nosso cotidiano até hoje. Quais são as principais modalidades de energia utilizada pelo ser humano em sua alimentação? Ou seja, para alimentação, tá? Bom, aí já lembrar de cara do sol, energia solar. Tanto que até hoje ela faz parte, né? Energia solar. A gente só se alimenta de um alface, um feijão, porque ele recebeu energia do sol, tá? Porque senão, se não tivesse sol, não tinha como se alimentar daquela salada, né? Daqueles alimentos. Então, a energia solar, ó, aqui, ó, do primitivo até o atual. Também como fogo, o medieval, solar, o fogo, e o tecnológico, solar, fogo, combustíveis fósseis e a elétrica. Também hoje a gente coloca ali no fornozinho, né? Então o gás também, né? Também é utilizado aí para a nossa alimentação atualmente. B. Quais são as principais modalidades de energia utilizada pelo ser humano para moradia e no comércio? Moradia e comércio. Vamos lá. Primitivo. Opa, aqui, ó. Primitivo. Solar, né? Fogo. Ser humano medieval. Solar, fogo. A energia de queda d'água. Aí, solar, fogo é energia, dava aquecimento, né? Hoje, a energia da queda d'água e eólica, água e vento, produzem energia elétrica, que é super importante aí para as nossas moradias, né? Aí, atualmente, né, queda d'água, né, eólica, combustíveis fósseis e a própria elétrica, que é a energia elétrica. Quais são as principais modalidades de energia para o ser humano e seu transporte? A letra C é no transporte. C, potencial química, ou seja, dos músculos, lá no primitivo. Medieval, potencial química também dos músculos, energia cinética, eólica, tecnológica, e o ser humano tecnológico. Também continuamos utilizando aí a potencial química, tá, nos músculos também de outros animais. A elétrica através da força da água e da força do vento também, além também de combustível fóssil como o petróleo, e extremamente importante para a produção da gasolina. D. Qual ser humano dentre essas fases utiliza a maior quantidade de energia? É claro que é nós. É claro que é nós, porque está intrinsecamente relacionado com a tecnologia, né? Através da tecnologia foram se construindo aí vários tipos de inovando a energia. 2. Justifique porque a obtenção e o consumo de energia estão diretamente relacionados ao IDH dos países em geral. Turma, o IDH, a gente vai ter uma aula específica sobre ele depois, podemos inclusive falar um pouquinho de geografia, né? Porque é um índice de desenvolvimento humano. Ele mede qualidade de vida, número da população, se todos têm acesso a saneamento básico, né? E a questão da energia é extremamente importante que as prefeituras, os governantes tenham levem acesso à energia para todas as pessoas, para todos os seus moradores, pois
é básico hoje, pessoal. Todos deveriam ter energia elétrica em casa. Infelizmente, nem todo mundo tem esse acesso, tá? Então, esse consumo de energia, né, se uma cidade tem ou não energia, vai afetar na comunidade local, no bem-estar das pessoas. Imagine você sem energia, não é mesmo? Então, assim, se relaciona com o IDH dos países, de modo geral, das cidades, pois a energia elétrica é um bem, né, que nós temos e nós utilizamos aí praticamente em todo o nosso, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. A Tracy te pediu para formular algumas frases relacionando os conceitos, tá? A, B, C e D. Então era só relacionar aí um pouquinho. Vamos ver a sugestão aí do nosso livro. 3. Sol, calor e ciclo da água. O Sol fornece calor para a Terra, promovendo o ciclo da água. Tranquilo, né? B, dá uma aumentadazinha aqui. Sol, fotossíntese e seres vivos. A energia do Sol é armazenada pelas plantas por meio da fotossíntese e é utilizada sob a forma de alimentos para os seres vivos, como a gente já cansou de falar. C, Sol, vento e energia. O calor do Sol é responsável pela movimentação das massas atmosféricas, formando o chamado vento, que pode ser utilizado para a obtenção de novas modalidades de energia eólica, né? E a última, Sol, combustíveis e energias. Os combustíveis, como o petróleo, combustível fóssil, o carvão mineral e o gás natural, armazenam energia do Sol em forma de energia potencial química, tá bom? Então, fechamos aí as 3 questões. Síntese e desafio. Aí, a síntese te pediu para observar as figuras, né? E definir qual tipo de energia se relaciona com aquela imagem. Tá? Um despertador, TV, ambulância. Vamos lá na primeira situação. Temos um brinquedo movido a pilha que se movimenta, acende as luzes e toca a sirene. Quais tipos de energias estão aí? Ó, situação 1, química, elétrica, eletricidade, a cinética, o movimento, luminosidade e som. Tá? A energia luz, a luz e a energia sonora, que é o som. Situação 2, aí o despertador tocando, né? Aí tem sempre uma cordinha, né, disparando a campainha, ou seja, tem uma molazinha aí, ó, tá? Então, a gente tem que lembrar da energia potencial elástica, cinética, movimento, e energia sonora. A 3, última, né? A televisão funcionando, né? Temos a energia elétrica, luminosa, sonora, o som e o calor também, tá bom? Bom, vamos aí para a questão 2. Observe a fotografia abaixo e complete o texto com as seguintes modalidades de energia: a potencial química, cinética e potencial elástica. Temos um arco e flecha. Então já sabemos aqui, ó, potencial elástica vai estar onde? Né? No arco aqui, tá bom? Cinética, movimento. Então vamos lá, a energia do alimento é transferida do músculo do homem para o arco. Então aqui, ó, é potencial química, tá bom? Porque não está falando de movimento, tá? Sendo armazenada sob forma de energia elástica. Vai ficar presa aonde? A força do músculo da pessoa, né? Acumula toda no arco em formato de potencial elástica, tá? E a flecha, né, ao ser lançada e ganha velocidade, isso é transferido em forma de energia potencial elástica também, em movimento. Transformou, movimento, cinética, tá? Ao atingir o alvo, a flecha transfere parte de sua energia cinética, que foi a última energia gerada, para o peixe. Fechando aí as questões da síntese. Vamos então para o desafio, tá?
Suponha que o Sol se apagasse de uma hora para outra. O ser humano teria que substituir a energia solar por outra modalidade de energia. Essa situação explica o que aconteceria com as plantas. Eita, essa daí é fácil também, né, pessoal? Mas tinha que pensar um pouquinho. Imagina só apagou. Planta, morreu. De imediato, galera. Tá? São os primeiros seres vivos aí a não habitarem mais o planeta Terra, pois eles precisam diretamente da energia solar, tá? Para a produção da fotossíntese. Posteriormente, o que acontece? É uma série em cadeias, tá, pessoal? São várias consequências acontecendo, tá? Posteriormente, não só os animais herbívoros, tá? Mas a maioria dos animais que dependessem aí do oxigênio, ou seja, todos, tá? Os animais herbívoros iriam morrer posteriormente, né? As nuvens não existiriam mais, pois não haveria o ciclo, não tem ciclo da água, né? Então, muito provavelmente não ia ocorrer mais, tá? Rios, lagos e oceanos, aqui, ó, D, tá? Resposta completa. Sem a presença das nuvens e sem o calor, né? Também ia o que? Congelar, tá? Não ia ter mais energia, sol. E a vida na Terra, muito provavelmente, né? Não iria acontecer. Iria se limitar. Aqui, ó, na resposta completa, fala que ela iria se limitar demasiadamente. Ou seja, poucos seres vivos iriam ter condições de sobreviver. Praticamente nenhum, né? Algumas bactérias, talvez, seres vivos extremamente pequenos conseguiriam sobreviver na ausência da energia solar. Questão 1, o que é energia? Né? Como a gente aprendeu que ela tem vários conceitos e poderíamos então resumir, né, com a capacidade de produzir e gerar movimento. Tá? Está lá na página 179 do nosso livro essa definição, né? A capacidade de gerar movimento independente do tipo que ela seja. Tá? E nós, como que nós conseguimos energia? Como que você consegue energia? Isso vai depender, né, do ser vivo. Nós consumimos, pois nós somos consumidores, tá? E por que ela é importante? Poxa, são vários os processos que nós podemos fazer hoje utilizando a energia, né? Estamos assistindo uma aula porque existe energia. Para nós ela é extremamente importante para desempenhar as diversas atividades que nós fazemos no nosso cotidiano, tá bom? A questão 3, intempérie, tá? Essa é uma questão, tá, que foi falada lá no nosso primeira videoaula sobre energia. São condições extremas, climáticas extremas, ligadas à temperatura e a clima, tá? Muito quente, muito frio, condições severas. Possíveis fontes de energia, fontes, tá? Então lembrar sempre, primeiro, sol, energia solar. Outros aí, né, pode estar relacionadas aí aos combustíveis fósseis, né? Então são várias as fontes, né? Já aprendemos algumas e vamos continuar falando aí de outras. E a questão 5 sobre a Revolução Industrial, ou seja, uma revolução de indústrias, não é mesmo? Foi uma época, né, na história em que o ser humano utilizou, né, de várias máquinas para industrialização, construção de indústrias, ferrovias. E por que isso está relacionado à energia, Renan? Poxa, né, um dos marcos dessa revolução industrial foi justamente, né, as ferrovias que utilizavam aí um tipo de combustão, energia, né, para aí os trens, né, conseguirem se movimentar. E isso na época foi extremamente, né, importante para o transporte, né, viagens, né, de mercadorias e pessoas. E a importância do fogo para nós. Poxa, o fogo gera calor. E calor é transferência de energia, não é mesmo? A gente já falou sobre isso, né? Cozinhar, manter a temperatura,
né? Onde está frio, onde que a gente faz? Se a gente estiver acampando, por exemplo, faz um foguinho, né? Então, ele é extremamente importante em diversas funções na nossa sociedade. Para o ser humano da pré-história, foi principalmente para a alimentação, preparo do alimento e também iluminação. A relação do fogo com a energia ele gera um tipo de energia, tá? Luminosa, tá? E qual que é o símbolo utilizado para medir a energia? É aquele cacau. Também está detalhado na nossa apostila. Lá na primeira aula a gente discutiu sobre esse símbolo, a unidade para medir a energia. Agora as outras questões, tá? Temos mais de 1 a 8 e as questões fechadas. Fotossíntese, né? Um evento natural que as plantas, os seres autótrofos já fazem, né? Esse é um conteúdo que a gente já falou bastante. É bom até para resumir um pouquinho. E qual que é a relação da fotossíntese com o Sol? Poxa, essa fotossíntese só pode ser feita com a presença da energia solar, né? O Sol. O que é combustível? Poxa, combustível é um material utilizado, né? Um recurso para ser ele gera energia para os automóveis, veículos de modo geral, movimentarem, energia cinética. Então, lembrar sempre de combustão, pessoal. Combustão queima, libera energia. Se libera energia, né, vai fazer algo se movimentar, tá bom? No combustível fóssil é aquele combustível retirado, né, da natureza, está ali acumulando energia ao longo de centenas de anos. É o caso do petróleo, ele é um tipo de combustível fóssil. E como as plantas produzem a energia, como que elas conseguem produzir fácil, né? Como que a gente acabou de falar, fotossíntese, tá bom? Através da fotossíntese, pois são organismos autótrofos ou produtores. E nós, como que nós adquirimos? Já falamos também, né? É bom para a gente estar aí resumindo aí todo o conteúdo. Nós somos heterotróficos, ou seja, não temos a capacidade de produzir a nossa energia. Nós temos então que ingerir outros seres vivos que têm energia, tá? Então, nós adquirimos consumindo outros seres vivos. Quais são as principais fontes de energia? Bom, até agora a gente já estudou energia elétrica, solar, cinética, potencial gravitacional, né? E entre outras aí que a gente vai continuar aprendendo na nossa videoaula, tá? E a importância da energia, poxa, a gente já disse também, né? Ela é extremamente importante em diversas vertentes aí na sociedade. Transporte, né? Para trabalhar, estudar, nós estamos gastando energia agora, né? Então ela é extremamente importante. Iluminação, né? Para os afazeres domésticos, energia elétrica. Então cada tipo de energia tem uma importância aí dentro do nosso cotidiano. Aí o Richard Feynman, também muito importante, né? Está lá na página 180 do nosso livro. Então, um pesquisador que estudou a energia, ele diz assim que ela é muito abstrato a gente estudar a energia, né? Mas ele traz aí algumas curiosidades em relação a este conceito. Está lá na página 180, o Richard Feynman, um pesquisador, né, físico muito influente na época e estudou as energias. Bom, as questões fechadas agora, tá? São consideradas fontes de energias renováveis todo recurso que tenha capacidade de se refazer ou não é limitado. Com base nessa informação, abaixo estão listados fontes de energias renováveis. Turma, esse foi um conceito que vocês viram em ano passado, até mesmo no 4º ano. Então, até mesmo uma revisão.
Energias renováveis, como o nome já diz, energias que podem se renovar. Agora, as energias não renováveis não se renovam, tá? Energias renováveis, eólica, que vem do vento, solar, que vem do sol, e hidrelétrica, que vem da água, né? Então sempre tem água, ciclo da água, né? A água nunca acaba, tá? Então, tá te pedindo aí fontes de energias renováveis, tá te pedindo aí energia não renovável, tá? Porque tem um exceto aqui, né? Então só pode ser B, petróleo, que de fato é uma energia não renovável, tá? Porque ela se esgota, pode se esgotar à medida que ela está sendo retirada na natureza. A próxima questão, as fontes não renováveis, petróleo, podem esgotar em prazos variáveis, pequeno, médio e longo prazo, de acordo com a sua extração, consumo e disponibilidade. Das alternativas abaixo, quais delas listam apenas fontes renováveis de energia? Agora é o contrário. Qual que tem fontes renováveis de energia? Biocombustíveis? Não. Biocombustíveis são combustíveis produzidos através de seres vivos, né? A gente vai ter uma aula específica para eles depois, tá? Cana de açúcar, soja, né? Outros vegetais são base para a construção dos biocombustíveis. Então a letra A a gente já corta. Solar também é uma fonte renovável, tá? Aí tá te pedindo, na realidade, qual delas apenas fontes de energias renováveis, né? Então, a solar eólica só que o urânio não. Urânio não é. É um mineral utilizado aí para usinas nucleares, tá? Produção de energia também. O urânio não é. Petróleo não é, tá? O urânio aqui novamente não é. A D aí, a hidrelétrica, solar e os biocombustíveis, que são renováveis sim. E a E não poderia ser, né, por causa do gás natural, que também é uma fonte não renovável, tá bom? 12. Quais das seguintes fontes de produção de energia é mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Tá? Diminuição, ou seja, não intensifica. Na gasolina, principalmente, até mesmo álcool, liberam vários gases para a atmosfera, poluentes atmosféricos. Então, o que seria utilizado para diminuir esses poluidores é o vento, para a utilização, né, na energia eólica, tá? É uma fonte de energia limpa, ou seja, não gera poluentes atmosféricos. 13. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais prejudicial? Agora é o contrário também. Prejudica o meio ambiente. Lembrar de cara aqui, ó, gasolina, sempre relacionada com o petróleo, porque se constrói gasolina, né, produz gasolina através do petróleo, pois gera aí, ó, estava em parênteses, o aquecimento global gera poluentes atmosféricos que podem intensificar aí o aquecimento global ou superaquecimento global. Beleza? Bom, finalizamos essa correção, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.